Muito bem, chegou o momento de fazermos aqui uma introdução às macros do Excel e entender um pouquinho do VBA. Então veja, para nós entendermos o que são as macros, eu vou pegar um exemplo aqui. Nós temos uma planilha simples aqui. Suponhamos que você queira classificar essa lista. Por óbvio, você tem que executar uma sequência lógica de ações para que a sua classificação aconteça. Por exemplo, nós não podemos começar a nossa classificação estando fora da área da tabela. Então a primeira coisa que precisa acontecer é que eu preciso estar dentro da tabela para que a classificação possa ser feita. Então, estando dentro da tabela, eu posso vir na guia dados, eu posso selecionar dentro da guia dados o classificar e filtrar, e nesse caso em específico eu posso vir aqui e pedir uma classificação crescente. Então você percebe que existe uma ordem lógica, então eu não posso começar do lado de fora, eu tenho que estar do lado de dentro, eu tenho que acessar um conjunto de ferramentas que, por sua vez, está dentro de um grupo específico ou de uma guia. Então, nesse caso, ele está dentro da guia dados, dentro do grupo classificar e filtrar, e aqui eu encontro esse botão. Então, veja, essa sequência simples de ações que eu fiz aqui dentro, nós podemos traduzi-la em comandos VBA. Então veja, essa sequência simples de ações que eu descrevi aqui, nós podemos converter em uma macro. O que é uma macro? É uma sequência lógica de ações que podem ser gravadas de forma automática, onde o Excel transforma as ações executadas em comandos VBA. Eu vou aumentar isso aqui. Então, essa é a definição mais simples do que é uma macro. Uma sequência lógica de ações que podem ser gravadas de forma automática, onde o Excel transforma as ações executadas em comandos VBA. E olha só, para executarmos a macro, que contém as várias ações, basta executar a macro através de um botão. Muito legal, né? Vou dar uma pintada nisso aqui, vou deixar bonito. Vou deixar formatado aqui bem bacana. Vou dar um... Muito bem, como é que nós fazemos para ter acesso às macros? Bem, você vai observar aqui em cima que eu tenho, aqui na parte superior, eu tenho um botão chamado Desenvolvedor, tenho Power Pivot, que são suplementos que eu ativei aqui. Bem, o desenvolvedor aqui, para que você tenha acesso a ele, se você ainda não tiver, você vai vir aqui no canto superior esquerdo, vai clicar em Arquivo, aqui embaixo você vai clicar em Opções, e aqui você vai clicar aqui do lado esquerdo, você pode clicar aqui em Personalizar faixa de opções, e aqui
nós temos vários elementos que podem ser adicionados à sua barra do Excel. Nós não vamos fazer isso agora. Aqui do lado direito você vai observar o seguinte, ó, guias principais. Eu tenho, por exemplo, o desenhar, que está desativado, não vou ativar isso. Aqui embaixo, possivelmente, se você não tiver ativado, você vai encontrar o desenvolvedor. Então basta que você ative-o aqui e dê um OK, para que então ele possa aparecer aqui em cima. Uma vez que ele aparece aqui em cima, nós podemos olhar aqui e ter acesso à gravação de macros, à edição de macro e acesso ao painel de VBA. Se você não sabe o que é VBA, VBA é uma linguagem de programação através da qual foram escritos, por exemplo, o Windows, todo o pacote Office e outros vários programas que você encontra no mercado. Então é uma linguagem denominada linguagem de alto nível, porque ela se parece muito com a nossa linguagem do dia a dia, embora seja em inglês, e através dela todo o Windows, todo o pacote Office foi escrito. E utilizando-se da mesma, nós podemos escrever, com o auxílio das macros, uma série de comandos e ações para que o Excel possa executá-las. Então veja, quando você tem uma pasta de trabalho do Excel, normalmente o que acontece? Quando você vem em arquivo, salvar, ele salvou mais uma vez esse arquivo, e você vai observar aqui em cima na etiqueta do nome da pasta de trabalho, macros no Excel, introdução ao VBA.xlsx, ou seja, é um arquivo padrão comum dentro do Excel. No entanto, quando nós precisamos utilizar as macros, esse arquivo vai ser salvo de uma outra forma para que as macros sejam executadas. Então, por exemplo, quando eu venho em arquivo, salvar como, eu vou abrir a lista de opções aqui e logo abaixo do arquivo padrão do Excel, eu vou encontrar o quê? Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Então, se eu tiver uma macro dentro do meu arquivo, eu preciso que esse arquivo esteja habilitado para executar a macro. Logo, eu tenho que clicar aqui e salvar esse arquivo com essa extensão que me permita executar as macros. Eu vou salvar agora. Você vai observar aqui em cima que ele mudou a extensão do arquivo. Então, agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso executar macros dentro desse arquivo que ele está habilitado para executá-las sem nenhum problema. Então, eu vou fazer aqui uma sequência bastante simples. Antes que eu execute a macro, eu preciso ter em mente o seguinte. Quando eu for executá-la, eu posso usar as referências relativas ou não. Se eu quiser habilitar as referências relativas, eu paro aqui e o que acontece? Toda a movimentação que ocorrer dentro da minha pasta de trabalho, ela vai estar condicionada a essa configuração. Ou seja, se eu clicar aqui agora, eu estou habilitando o movimento relativo. Então, o movimento que vai acontecer vai depender do ponto onde eu estiver com a célula ativa. A partir daquele ponto, a macro vai ser executada. Agora, se eu desmarcar isso aqui, olha só, agora isso aqui não está habilitado, então a macro vai ser executada como referência absoluta. Ou seja, se eu começar a gravar uma macro agora, ela vai ser executada a partir da posição que eu estou aqui, e mesmo que em algum momento eu saia dessa posição, mande executar a macro novamente, ela vai vir novamente nessa posição. O meu ponto de partida de execução vai ser sempre aqui. Então, isso significa dizer que essa referência, dentro do conceito da macro, ela passa a ser uma referência absoluta para a execução da macro. Agora,
Se eu não quiser utilizar referência absoluta, eu tenho que, antes de começar a gravar a minha macro, eu tenho que clicar aqui e deixar ativado usar referências relativas, ok? Eu vou deixar isso desmarcado. Eu quero começar a minha macro nessa posição aqui. Então, eu vou executar uma macro muito simples para começarmos e nós vamos ver como ela se comporta. Então, veja, independente do tamanho da minha tabela de dados, eu quero fazer o seguinte. Eu vou criar uma macro para fazer algumas coisas aqui. Então, vamos definir algumas ações. Então, vou abrir aqui a minha caixa de diálogo aqui para eu definir as ações que eu vou começar no meu exemplo. Exemplo. Primeiro, a primeira ação que eu quero executar nessa macro é classificar por gestor. Pronto. A segunda ação que eu quero executar, segunda ação. Eu quero subtotalizar a tabela, incluindo o total de preço e a média de preço. Então, são duas coisas simples que nós vamos fazer aqui e vamos fazer através da macro, tá? Então, vou clicar fora aqui e aí nós vamos posicionar aqui no nosso ponto inicial para a gente fazer toda essa ação. Então, vamos lá. Primeiro ponto, para eu começar a gravar uma macro, eu vou clicar aqui na parte superior esquerda e vou chamar ela macro 1, classificar, totalizar. Eu posso atribuir um atalho de teclado para executar essa macro. Então eu venho aqui embaixo, Ctrl T. Veja que eu apertei Ctrl T e o Excel ele adicionou um Shift no meio do nome do meu atalho. Por que ele faz isso? Porque os atalhos de teclado não podem conflitar com os atalhos que já existem dentro do Excel. Então, ele cria essa variante para contornar o problema desse conflito. Então, Ctrl Shift T é o atalho de teclado para eu executar essa macro. Agora, aqui embaixo nós temos armazenar macro onde. Eu posso atrelar essa macro a essa pasta de trabalho, ou eu posso abrir a lista e colocar esta macro numa pasta de trabalho pessoal de macros. Se eu fizer isso, eu posso executar essa macro em outros arquivos. Mas nesse momento eu não quero e não posso fazer isso em outros arquivos. Eu vou manter ela atrelada a essa pasta de trabalho. Tá? Aqui eu vou fazer uma pequena descrição. Minha primeira macro para executar automaticamente duas coisas: classificar e totalizar minha tabela de dados. Ponto. Essa é a ação que essa macro simples vai executar. Então, a partir do momento que eu clicar em OK, eu tenho que ter consciência que tudo aquilo que eu fizer através do teclado e através do mouse vai ser traduzido em VBA, ou seja, o Excel vai interpretar aquilo que eu estiver fazendo e vai transformar aquilo em código VBA
para que posteriormente aquela ação seja automaticamente executada. Então eu vou clicar em OK e vou observar. Cliquei em OK. A sintaxe do nome está incorreta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, que eu não posso criar um nome de macro com esse formato aqui. Então, o próprio Excel já me dá as orientações. A sintaxe desse nome não está correta. Verifique se o nome começa com a letra ou sublinhado, não contém um espaço ou caractere não permitido, não está em conflito com o nome existente. Então, o próprio Excel já me dá todas as coordenadas para eu colocar o nome da maneira correta. Então, eu não posso ter hífen e eu não posso ter espaço no nome da macro. Então, eu vou dar um OK.